Olá, meus queridos mais estudiosos do YouTube, tudo bem com vocês, meus amados? Já começar esse vídeo de uma forma um pouco diferente. Eu quero, né? Vocês notaram que eu passei um longo tempo sem postar nada, sem reagir nada no YouTube. Eu tô bem, relaxa, não peguei corona. Eu tô viva, graças a Deus, porém eu tenho, eu sou enfermeira, né? Nesse período de Covid, eu estou também prestando assistência, então realmente, gente, sugou todo o meu tempo, né? Além de eu também ser professora de dar aula em algumas outras instituições. Então, o YouTube mesmo, eu fiquei sem tempo, mas estou de volta. Vamos aí, ao longo do tempo, vocês verão novas postagens, estarei aqui estava morrendo de saudade de vocês e o canal só crescendo. Só quero agradecer ao carinho de vocês e os elogios que vocês têm me falado aí. E essas coisas me incentivam a continuar aí ajudando vocês, tá bom? Então hoje eu vou começar com um assunto que eu não postei também, inédito. Vocês verem que vocês notaram aí que eu coloco alguns assuntos inéditos e eu vou ao longo do tempo aí, vou dando continuidade neles, né? Hoje o que eu vou conversar com vocês vou dar uma introdução, desculpem, na nos fundamentos de enfermagem, também conhecido como semiologia, semiotécnica, certo? Então hoje nós vamos conversar, vai ser bem light hoje, não vou falar de procedimentos, hoje a gente só vai dar uma introdução. Pode ser que alguns aqui vão se identificar alguns assuntos aqui é parecido com ética da enfermagem, mas tudo tá interligado, não tem jeito, né, queridos? Então hoje a gente vai dar uma introduzida aí, tá bom? Nos fundamentos da enfermagem. E antes que vocês não estranhem, quem já acompanhava meu sobrenome, vocês viram que mudou aqui, porque eu casei, gente, nesse meio tempo também, ó. Por isso que eu também fiquei ausente. Tá bom? Então, se vocês verem esse sobrenome, não estranhem, sou eu, tá? Porém, agora senhora Vasma. Tá bom? É um prazer estar com vocês novamente. Então, sem enrolação, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Queridos, eu sei que quem pode estar assistindo esse vídeo já é ativo na área, já conhece bem há bastante tempo. Pode ser que pessoas que estão tendo contato com esse material são novas, né? Não tem ainda um conceito formado, tá? Então aqui eu tirei diretamente, nada mais nada menos que a nossa querida doutora Wanda Horta, né? Uma teorista muito essencial, percussora, né? Da nossa profissão. A Wanda Horta é a brasileira, certo? O que ela determinou como enfermagem, assim, é um dos conceitos mais lindos, mais unânimes que eu gosto de usar como exemplo nas minhas aulas, certo? Enfermagem é a ciência e a arte de assistir ao ser humano no atendimento de suas necessidades básicas, ou seja, nós temos que assistir ao ser humano como um todo, não só focar no problema dele, enxergar ele como além do problema, né? Uma pessoa que ele tem as necessidades dele a serem sanadas. E ao longo do tempo, a gente vai identificar esse problema na pessoa e fazer com que, conforme vai passando o tempo, essa pessoa fique mais independente de ajuda, ou seja, ela mesma consiga sozinha resolver os seus. Ter a sua vida como ela era, né? A pessoa, por exemplo, ela, só para vocês entenderem, a pessoa que sofreu um acidente, quebrou a perna, né? O fêmur, teve fratura exposta, teve que fazer cirurgia, vai ficar no mínimo 6 meses aí sem poder se mexer aí, só em cuidados aí. Ao longo do tempo, o que ela quis dizer aqui? Que ao longo do tempo, essa pessoa, no começo, ela vai precisar de ajuda, só que conforme for passando, ela sozinha vai ter que conquistar a sua independência, fazer as coisas mais sozinha possível, tá? Então, nossa função é essa, enxergar ele como ser humano e fazer com que ele se restabeleça, tá? A sua rotina, tá? O mais humanamente possível, tá bom? Com a colaboração, é claro, de outros profissionais, tá? A enfermagem nunca é uma profissão sozinha. Nós somos uma profissão que, se trabalharmos em conjunto, vai dar tudo certo, né? A união, que nem não é só o açúcar, né? Mas a união faz a força, correto? Então é isso que nós somos, seres humanos que temos que ter empatia e ajudar a pessoa a voltar à sua função o mais brevemente possível, ok? Só brevemente, assim, um pouquinho do histórico de como é que era. Hoje a gente olha, né?
No contexto que a gente está vivendo hoje está um pouco crítico, né? Mas a saúde sempre foi um desafio aqui no nosso país, né? Nunca foi assim perfeita. O nosso sistema de saúde, o SUS, né? A teoria dele é se vocês. Um dia eu vou fazer uma aula só falando do SUS, então não percam, né? Às vezes as pessoas criticam, falam muito mal dele. Mas será que realmente o SUS não presta? Será que realmente ele não presta? Aguardem cenas para os próximos capítulos. Então vamos lá. Hoje a gente olha assim o conceito de saúde, a gente sabe, tô passando mal, tô com algum problema, vou no hospital, vou no posto, né, assim que o pessoal fala. Mas agora eu pergunto para vocês acham que sempre foi dessa forma, tá? Não foi sempre assim não, queridos. Essa coisa de hospital é uma coisa assim, para o tempo que existe o planeta, é uma coisa bem recente, tá? Antigamente, as pessoas quando tinham algum problema, alguma calamidade, alguma dor, né? Não tinha lá o seu convênio Master Amil, da Lefort, Einstein, né? Aí que o Green Line, né? Esses que nós temos aí disponíveis para nós, não era assim, não. Passou mal, vou lá. Ou mesmo o SUS, né? Não existia isso. Quando a pessoa tinha algum problema, ela tinha que. As únicas pessoas que elas tinham que recorrer eram as mães. As mães que coloca aqui é a figura materna, né? Até hoje, né? Às vezes você tem algum problema aí, mãe, o que é bom? O que eu tô com isso, tô com aquilo? Me ajuda, mãe. Não é assim? Aos sacerdotes, no caso aqui, líderes, né? No caso da tribo indígena, os pajés, xamãs, né? Esses curandeiros, né? Feitiçaria também, a pessoa recorria muito à feitiçaria e também, por muito tempo, né? Foi ligada ao miticismo. Porém, teve uma parte da história que a igreja, né? A igreja católica, o catolicismo, ele quis assumir um pouco essa demanda, porque eles acreditavam que se as pessoas em vida cuidassem, né, tratassem dos doentes, seus pecados seriam como se fossem curados, né? Então, por isso que nós vemos muito a Igreja Católica no passado e até os dias de hoje, né? Algumas pessoas voluntariamente têm as Santa Casas que nós vemos hoje em dia, com esse intuito, né, de fazer as boas obras, né? Tá? Tem esse contexto aí, ok? Então, por muito tempo, as pessoas, seres humanos, ficamos nas mãos de... Nós éramos mais por obra voluntária, se vocês perceberem aqui, né? Você não escuta falar no passado de enfermagem, enfermeiras, né? É pouco falado porque realmente não existia. A gente estava à mercê de pessoas que tinham um bom coração, pessoas que tinham a boa vontade, porém sem nenhum conhecimento científico, né? Sem nenhuma técnica, sem nenhum padrão que nem nós temos hoje em dia. Tá? Eram pessoas que tinham a própria experiência em si, o próprio convívio com os outros que promovia um pouco a melhoria da população ali, né? Porém, somente em 1854, com a guerra da Crimeia, o nosso cenário de enfermagem mudou, porque até então, que nem eu falei, a gente estava à mercê de pessoas sem conhecimento científico, e os hospitais, hoje você olha, assim, às vezes até tem gente que chama alguns hospitais, nossa, esse hospital aí não dá, é precário, não sei o quê. Vocês nunca conheceram hospital precário de verdade. Os do passado, gente, o pessoal ficava... era esgoto, correndo a céu aberto, do lado dos doentes, sabe? E a pessoa ia para lá mesmo porque não tinha o que fazer. As pessoas que tinham boas condições financeiras, o médico, pra vocês terem uma ideia, ele ia na casa, tá? O hospital era coisa para literalmente assim, pobres, assim, quem não tinha dinheiro, quem não tinha recursos, tá? Era lugar para pessoas que não tinham condições mesmo, e eram assim situações literalmente um chiqueiro, certo? Eu achei uma imagem aqui para vocês, ó, não chega nem perto, gente, porque quase por ser muito antigo, é algo só em algumas teses de arquivo pessoal e mesmo assim a pessoa barra por direitos autorais. Mas só para vocês terem uma ideia, era desse jeito aqui, ó, tá? As pessoas ficavam meio que tudo amontoado uma em cima da outra, perto de sujeira, esgoto, e a pessoa mais piorava do que melhorava, né? Então, Florence
ela era uma, vamos dizer, a gente costuma chamar ela de a dama da enfermagem, né? Ela que teve essa visão de que a enfermagem precisa ter preparo, que a enfermagem precisa, os procedimentos precisam ser limpos a fim de evitar doenças. Ela era muito observadora, né? Ela viu que aquele meio só piorava do que melhorava, tá? Então, a partir desse pós-guerra, né, ela viu a necessidade de fundar uma escola porque ela pensava assim: as pessoas para cuidar dos doentes, elas precisam ter o quê? Um preparo, um treinamento, não é qualquer um, certo? Então, ela foi a primeira em 1850, pós-guerra, perdão, da Crimeia, a fundar uma escola no Hospital São Tomás e ela foi, ela acreditava que a direção nessa escola tinha que ser para uma enfermeira, no caso ela, certo? E o ensino tinha que ser metódico. O que é o ensino metódico? Tinha que ser padronizado, tinha que ter métodos. Para poder dar um banho no paciente, tem que ser assim, assim, assim. Entendeu? Ela quis padronizar, certo? E as candidatas, para poder estudar nessa escola ali, elas precisavam ter inteligência moral e desenvolvimento físico e aptidão profissional. Nada diferente do que nós hoje exigimos aí para que as pessoas elas estudem, entrem nas escolas, né, passem nos processos seletivos, né? Que as pessoas ao longo do tempo, né, foi se perdendo um pouco a humanização por conta de tecnologia que foi entrando, foi se perdendo, mas graças a Deus até os dias de hoje estamos voltando a essa teoria da humanização, né? Não deixar que a tecnologia, essas coisas novas tirem, né, o contato entre a, a, a profissão enfermagem e o paciente, né? Precisamos cada vez mais ficar humanizados, certo? Isso que eu contei aqui para vocês a história dela é contexto mundial, né? Florence, ela era inglesa, certo? Ela era de família italiana, só que ela nasceu em Londres, tá? Então ela era da aristocracia. E aí no Brasil, o que estava acontecendo aqui? Vamos ver, né? Aqui no nosso querido amado Brasil, em meados, né, de 1864 a 1870, tá? O que estava acontecendo aqui, certo? Era a guerra do Brasil e Paraguai, né? Antes desse tempo, as pessoas que viviam doentes aqui, tirando esse contexto de misticismo e tal, né? Eles eram cuidados pelos religiosos da Companhia de Jesus, né? Era um prédio, um hospital liderado pela Igreja Católica, né? Que voluntariamente eles cuidavam das pessoas. Durante a Guerra do Paraguai surgiu uma dama brasileira, também chamada de Ana Nery, né? Ela foi denominada mãe dos brasileiros porque foi ela que cuidou, né, dos feridos da guerra, né? E desenvolveu, também teve essa necessidade de treinar, de desenvolver mais preparo para cuidar dos doentes, porque até antes era muito precário. Eram pessoas que cuidavam de forma voluntária, certo? Então aqui no Brasil, Ana Nery, ela que foi como se fosse a Florence brasileira, né? Ela viu a necessidade ali de um cuidado, né? De tratar melhor dessas pessoas e posteriormente, foi só avançando, né? Com a existência dela após a guerra, no Brasil só foi decolando o progresso da enfermagem no Brasil, né? Em 1890 foi fundado uma fundação, a Escola Alfredo Pinto, no Rio de Janeiro, com esse foco, né, de treinar enfermeiras. Também o programa de enfermeiras visitadoras, né? No caso, a pessoa ia lá, ia tratar, mas essa questão da enfermeira visitar, se precisar de alguma coisa, falar tudo bem, né? Foi desenvolvida por Carlos Chagas. Fundação Rockefeller também, com esse intuito. E em 1923, bem depois, foi fundada a Escola Ana Nery, tá? A Escola Ana Nery, sendo a Raquel Haddock Loba a primeira diretora brasileira dessa escola aí, tá bom? Então, da mesma forma que Florence, ela também, na escola, determinou requisitos e funções de enfermagem através da regulamentação profissional, ou seja, tudo padronizado, tudo certinho, né, para que o sistema de enfermagem
desse certo, ok? Então aqui tá uma foto da escola Ana Nélia aqui para vocês verem, tá? E aqui uma imagem, um arquivo pessoal também de como era feito o curso de enfermagem aí na época, ok? E vale ressaltar, só para deixar claro para vocês, nesse tempo eram enfermeiras, tá? Não existia essa separação de classe de auxiliar e técnico ainda, tá? Aqui nessa época era só enfermeira, tá? A enfermeira fazia praticamente tudo. A enfermeira era um pouco de fisioterapeuta, um pouco de nutricionista, cuidava da burocracia, cuidava dos cuidados básicos, ou seja, eram muitas, múltiplas funções para uma pessoa só, né? Ao longo do tempo foi se ver a necessidade de dividir um pouco as tarefas, né? Porque às vezes ficou muito sobrecarregada para a enfermeira que ainda tinha que cuidar de burocracia, de papelada, ainda cuidar de dar assistência, de dar banho, de fazer essas coisas. Então, ao longo do tempo, foi se dividindo essa categoria, né? E a questão de dieta, de exercício, fisioterapia, né? Foi se surgindo hoje nas profissões que nós conhecemos, né? Nutricionista, fisioterapeuta, né? Porque era muita coisa para uma pessoa só, tá? Que é o que eu vou falando para vocês, meu povo. Vai evoluindo conforme vai vindo mais tecnologia, vai vindo mais coisa, né? Muito questão para uma pessoa administrar e acaba não dando conta. Então, por isso que hoje é bem dividido, né? A enfermagem, o cenário de enfermagem aqui no Brasil é mais cuidar da parte burocrática e, lógico, né? Monitorar e gerenciar aí o serviço do auxiliar e do técnico, né? Sempre prestando cuidados e assistência para o que eles precisarem. Então, com isso, ao longo do tempo, ter essa divisão de categorias, surgiram as nossas entidades de classe, tá? Que elas são entidades que, baseados, né, nos códigos de ética, lei, a parte de lei e legislação que nos defende, nos protege, tá? Elas estão baseadas aqui, nas nossas entidades de classe, que são a ABEM, Associação Brasileira de Enfermagem, a UNAT, a União Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, Conselho Federal de Enfermagem, que é o CONFEM, e o Conselho Regional de Enfermagem, que é o COREN, tá? Então, são esses conselhos. Também, logo, futuramente, eu vou fazer aulas relacionadas a código de ética, ética na enfermagem, né? Que fala dos deveres do enfermeiro, os deveres do auxiliar, o que técnico pode fazer, o que o auxiliar pode, o que não pode mais, o que agora pode, tá? Quem determina a reformulação dessas leis são essas entidades aqui, tá? E lógico, se você desobedece a alguma delas, você é cassado, pode ser penalizado, multado, né? Então, para que você tenha o seu COREN, né? O COREN é o número seu de registro nessas entidades de classe. Então, todo ano você tem que pagar a sua anuidade, já vai se preparando se você é novo na história. Quem já é velho de casa que nem eu, todo ano tem aquele presentinho, tá? Se você não estiver regularizado no COREN, você não pode trabalhar. Então, ele é um órgão que regulamenta o seu trabalho, ok? Mas isso não é assunto para hoje qual que é a função de cada um, de cada técnico. Isso aí, quando fazer uma aula sobre código de ética, a gente conversa e explana mais isso aqui. Mas só para vocês saberem porque foi dividido aí, ok? Então vamos lá. Então a equipe de enfermagem, como já até adiantei um pouco para vocês, era composta do enfermeiro, o técnico e o auxiliar de enfermagem. Antigamente não era auxiliar, era atendente de enfermagem, né? Que tinha. Ele, quando chegava lá o paciente, ele fazia o primeiro atendimento, coletava alguns dados, o enfermeiro que ia lá e fazia continuava a assistência, né? Daí, conforme foi passando o tempo, o atendente foi se especializando, daí virou auxiliar, que agora é técnico. Daqui um tempo, tá? Já tá o COFEM e o COREN já estão em vigor para extinguir a profissão de auxiliar, só ficar só técnico e enfermeiro, tá? Então eu sugiro para todos vocês aí que tem auxiliar, não fiquem só com auxiliar, vamos se atualizar, vamos concluir o técnico, porque é uma profissão que daqui a uns anos vai ser extinta, tá? Tá desde 2008 com essa causa aí, tá? Mas tá desde 2008 falando isso aí, mas tudo pode acontecer, né? Então é sempre bom se atualizar, gente. Estudar conhecimento nunca é demais, né? Então agora
eu vou falar para você um pouquinho das unidades assistenciais, ou seja, as unidades que você, auxiliar, técnico, enfermeiro, vão estar lidando com esses pacientes aqui. Porque antes de vocês aprenderem a fazer uma punção na veia, verificar a pressão, dar o banho, vocês precisam conhecer os locais que vocês podem trabalhar e os materiais disponíveis nesses respectivos locais, ok? E a diferença entre um e o outro. Então vamos lá. Enfermaria, tá? Enfermaria, o que que é? Ah, vai lá pra enfermaria. Poxa, meu pai ficou na enfermaria, minha mãe, né? Às vezes a gente, ele tá lá no quarto, né? Mas a gente tem que saber bem a diferença de um para outro, tá bom? A enfermaria é o compartimento destinado à internação de 3 ou mais pacientes, ok? Então, às vezes a gente vai lá no hospital, né, no SUS ali, um lugar que é para 10 tem 50, né? Aqueles estão estabelecendo mais do que devem, mas é dessa forma. Então, a enfermaria, ela é um local que ela abriga de 3 ou mais pacientes ali, tá? Desse sistema aqui, ó, desse jeitinho igual tá na imagem aqui, tá? O apartamento já é um pouco mais reservado, né? O apartamento, ele é um compartimento destinado à internação de ou no máximo 2 pacientes. Mais que 2 pacientes não pode, que daí já entraria numa enfermaria, tá? Que é algo mais sofisticado, algo mais particular, certo? Alojamento conjunto, pessoal. Alojamento conjunto é algo novo, tá? Digo para vocês. Quem aqui é mãe, né, e teve seus filhos, né? Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, 25, né? Década de 90 para trás, 2000 ainda, né? 2000 para trás, quando o filho nascia, para onde que ele era? Berçário, 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 né? Então, hoje, ó, a questão do alojamento faz parte da humanização, porque o que a legislação da enfermagem fala, né? Que o bebê ele tem que ficar com a sua mãe, né? Para formar vínculo com a sua mãe. O local de melhor lugar, mais seguro para uma criança ficar é com a mãe, tá? Então, o alojamento é o local onde a mãe fica junto ali com o seu bebê, ali, prestando assistência, cuidado que ele precisar, né? Ali ela aprende como amamentar, dar banho, né? A enfermagem vai estar ali auxiliando nesse processo, no caso vocês, nós aí, ok? É algo muito bacana de ver, acredito que as mães mais novas aí, né? As mães noviças, né? As mais experientes, não sei se passaram por esse contato aí, tá? Mas as mais novas com certeza conhecem mais, certo? Ó, berçário, que nem eu agora há pouco já tava falando, já é um setor um pouco mais, né, antigo, né? É uma área destinada à internação de recém-nascidos, ou seja, normais, quando eu falo normais, é porque eles não nasceu com nenhum agravo, não nasceu com nenhuma complicação, né? Patológicos, né? E prematuros. No caso, tá? Aqui, patológicos entra no processo de prematuridade, em alguns casos assim, tá? Ele engloba patológicos no sentido que não tenha, desde que não tenha nenhum agravo respiratório, algo do tipo que precisa ser entubado, né? Porque crianças nesse plano precisam ir para UTI neonatal, certo? Que precisa de intubação, sedação, né? Aí patológicos, no caso, icterícia, e alguns casos que icterícia leve, agora também se for um agravo também tem que ir para anel para fazer a fototerapia, né? Então, o berçário é um local onde geralmente os recém-nascidos eles ficam ali em observação, né? E posteriormente vai ficar com a mãe, tá? É um local que muitos especialistas defendem como não, ele é contra a humanização, porque, que nem eu falei, o local do bebê ele tem que ficar com a sua mãe, certo? Mas eu resolvi colocar aqui porque alguns hospitais ainda, algumas instituições ainda trabalham com esse método, então é importante vocês conhecerem, tá? Então aqui a criança desde que ela não tenha um agravo que comprometa a sua saúde, principalmente parte respiratória, ele pode ficar aqui. Agora a parte respiratória, ele precisa já estar na UTI neonatal, ok? Também temos aqui, ó,
Os berçários de isolamento, né? No caso, quando o bebê ele nasce com alguma condição infecciosa, né? Com algum problema que ele não pode transmitir, né? Para outras pessoas, crianças, ele precisa ficar numa espécie também de uma incubadora, tá? Para proteger a equipe e outras crianças do contato com secreções, porque geralmente a criança, quando ela fica nessa situação, é porque ela possui alguma doença infecto-contagiosa, alguma coisa do tipo, então ela precisa ficar nessa situação aí, ok? Também temos, agora já saindo um pouco da parte de bebês, a parte adulta, a unidade de terapia intensiva, né? O pessoal vê o TI, ai meu Deus, é o fim, uau, né? Não, tá? Unidade de terapia intensiva, o que que é? É um local onde ele vai ser mais monitorado, melhor assistido, né? Pessoas que estão em condições o quê? Mais frágeis, eles precisam ser bem mais monitorados do que os outros locais. Que nem lá nos apartamentos que eu mostrei para vocês, enfermaria, a pessoa, né, o paciente ele fica ali, mas de vez em quando vem alguém verificar os sinais, vem trazer a comida, mas não fica ali ninguém 24 horas ali plantado olhando para ele. Agora já na UTI não, ele vai ser bem melhor assistido, tá? Mas aqui só em condições mais graves, certo? E por fim aqui o centro cirúrgico. Ok? Esse aqui já é um setor um pouco mais restrito, é um setor mais fechado, não é qualquer um que entra aqui, tá? Os outros que vocês viram aí, berçários, os apartamentos, são as unidades de internação, a circulação ali é mais permitida. Agora, por exemplo, no centro cirúrgico, se você vai operar, sua mãe pode entrar com você, seu pai pode ficar com você, seu marido, seu filho, não pode, né? São locais mais restritos, porém o paciente ele entra em contato com esse local, tá? Então não pode deixar de também ter os conhecimentos, todos os conhecimentos que vocês vão aprender em semiologia, semiotécnica, no caso, fundamentos, todos esses setores vocês vão aplicar. Aqui vocês também vão verificar sinais vitais, ajudar a pessoa a fazer necessidades fisiológicas, tá? Todo local, que tem gente que olha centro cirúrgico e pensa, mas o que isso tem a ver com fundamento? Tem tudo a ver, tá? Todos esses setores nós vamos exercer as técnicas de enfermagem, ok? Então, ele é um setor mais fechado, destinado a procedimentos anestésicos e cirúrgicos, tá? Tratamentos aí cirúrgicos, ok? E para finalizar, eu só quis trazer para vocês aqui alguns materiais que compõem essas unidades de paciente, porque esses materiais aí que vocês já vão estar se familiarizando, a gente vai estar conhecendo bem, porque quando vocês estiverem lá trabalhando, né, fazendo seu estágio, são esses materiais aí que vocês vão estar praticamente toda hora ali entrando em contato com o paciente, tá? Não pense que todos os setores têm exatamente isso aqui. Cada hospital, hospital tem o seu protocolo, né? Tem locais que tem equipamentos diferenciados, tem hospitais que não. Então, mas assim, no geral, eu trouxe assim, no geral, que é padrão para todos que vocês forem, tá? Com exceção do centro cirúrgico, tá? Centro cirúrgico não vai ter tudo isso aqui, não, certo? Centro cirúrgico já, como é um setor mais fechado ali, que a gente faz de tudo para prevenir infecções, então muitos desses aqui a gente encontra mais unidades de internação, tá? Esses aqui alojamento conjunto, apartamento, enfermaria. Agora, centro cirúrgico, a maioria desses aqui a gente não acha lá, tá? Mas quis colocar de forma geral nos outros que eu falei aí, tá bom? O leito do paciente, que precisa estar sempre bem limpo, organizado. Uma aula nós vamos falar só sobre isso. Mesa de cabeceira, que geralmente essa mesinha aí coloca os pertences do paciente, óculos, relógio, né? Mesa auxiliar, que essa aqui geralmente ele usa para poder fazer suas refeições, ok? Armário e guarda-roupa também, para guardar os pertences do paciente, do hospital, como guarda-roupa, lençóis. Cadeira também, porque, gente, uma coisa eu vou falar para vocês, tá? O paciente, ele não tem que, não é porque ele tá internado que ele vai ficar 24 horas ali dormindo, deitado, não, gente. Isso aí favorece ele desenvolver uma pneumonia hospitalar, né? Dele não se movimentar. Isso não é bom. Então, vocês que estão aí na ativa, né?
Sempre é bom quando for realizar aquela mudança de decúbito no paciente, coloque ele um pouco sentado, se possível anda um pouco com ele, mas deixa ele mais sentado do que deitado, né? Porque às vezes eles gostam por estar ali só ficar o dia inteiro deitado, principalmente no frio, mas não é bom para evitar, porque predispõe a desenvolver pneumonia respiratória, então a gente tem que fazer isso para evitar, ok? Escadinha também para poder ajudar ele a subir, né, no seu leito, porque geralmente essas camas elas são um pouco altas, né, mas elas têm regulagem. Então sempre quando para ajudar o paciente coloca no nível para que ele não evitar quedas, por favor, ok? Papagaio, que é esse dispositivo aqui, que é utilizado no caso dos pacientes do sexo masculino para fazer suas necessidades fisiológicas, no caso urina, tá? Para urinar. No caso das mulheres, a comadre, que é essa daqui, tá bom? E a escarradeira, tá? Essa escarradeira não são todos as instituições que tem, tá? Mas o que é a escarradeira? É como se fosse uma cuspideira, né? O paciente que ele precisa escarrar, precisa cuspir, é esse dispositivo aqui, ó. É a cuspideira, tá? Que a gente também conhece, mas é bem raro, viu? Algumas instituições têm. A sua instituição que você trabalha possui? Comente aí, fala aí pra gente estar conhecendo aí, tá bom? Então, meus queridos, na aula de hoje foi basicamente isso que eu quis mostrar, ficou até um pouco grande, né? Porque eu falo mais do que, do que o meu tamanho, mas tudo bem. Ó, eu quis hoje introduzir para vocês conhecerem um pouco a história e falar as unidades que os pacientes, que vocês vão atuar com esses pacientes, porque daqui para frente, as aulas, os procedimentos, quando eu for falar, vai estar interligado, vocês vão entender mais. Nossa, por que eu tenho que fazer oxigênio nele? Por que tem que verificar a pressão assim e aquilo outro, tá? Então são essas unidades que vocês, como profissional de enfermagem, vão poder trabalhar, ok? Aí lidando com essas informações aí que eu acabei de passar. Então, na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre a sistematização da assistência de enfermagem, mais conhecida como SAI, né? As etapas, o que você tem que fazer, quais são as suas funções, para que eu entre em si nos procedimentos, tá bom? Se você gostou, compartilha, curta, vai me ajudar bastante, me incentivar a produzir conteúdos assim para vocês, tá bom? Então, ao longo do tempo vamos aí postando, se eu demorar para postar, porque vocês já sabem, né? Trabalho, já me expliquei, mas é assim. Obrigada pelo carinho e a compreensão de vocês. Fiquem com Deus. Boa noite. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.